Seu Direito em Pauta. Patrocínio SAUC. Serviços e soluções de TI. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta. O programa Seu Direito em Pauta tem como objetivo levar até você, espectador, discussões de temas do direito no dia a dia. Aqui vamos conhecer um pouco de como o direito pode e deve ajudar você a exercer a sua cidadania. Recebemos em nosso estúdio hoje Felipe Hayashi. Ele é delegado da Polícia Federal desde 2007. É ex-chefe da Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros no Paraná de 2015 a 2019. Atuou na Operação Lava Jato de 2014 a 2019. É ex-diretor do Departamento de Justiça do Paraná, coordenou Força Tarefa da Infância e também é professor de compliance na Faculdade FAI. Felipe Hayashi, seja muito bem-vindo ao nosso programa. A sua saudação aos nossos espectadores. Bom dia, Anderson. É uma honra estar aqui, nesse programa tão importante, que é o Seu Direito em Pauta. Fiquei bastante feliz com o convite, poder contribuir com os seus conteúdos, enfim, informar aí a população um pouco do nosso trabalho. Nós aqui ficamos felizes, professor Felipe Hayashi. Eu gosto de chamar de professor porque eu falo que é uma função das mais nobres, né? É você poder fazer com que pessoas... O professor é o mestre, né? É o que faz com que as pessoas também alcancem patamares altos, né? E isso é bacana. Eu gosto muito desse tema. E o Dr. Felipe Hayashi, que é o professor, ele vai estar trazendo para a gente hoje aqui, vamos estar falando de um tema que é a Polícia Federal e o seu papel. Muitos pensam, confundem a Polícia Federal com a Polícia Rodoviária Federal, será a Polícia Judiciária, como é que é isso? E a gente vai trazer para vocês aí, espectador, conhecimentos sobre o papel da Polícia Federal. O Departamento da Polícia Federal, ou Polícia Federal, é uma instituição policial brasileira subordinada ao Ministério da Justiça, cuja função, de acordo com a Constituição de 88, é exercer a segurança pública para a preservação da ordem pública e da incolumidade de pessoas, bem como dos bens e interesses da União. Doutor Felipe, fala pra gente aí como que foi a sua trajetória até se tornar um delegado da Polícia Federal, para a gente poder apresentá-lo para os nossos espectadores. Muito obrigado. Bom, como toda trajetória de concurseiro, que seria aquela expressão que se usa para quem estuda para concurso público, e que visa a carreira pública, é um desafio, então não é fácil, mas não é impossível, o concurso de delegado de Polícia Federal, quando eu deparei com o edital, eu achei que eu precisaria ser um super-homem para passar naquela prova, mas aos poucos, você estudando, enfim, se dedicando com foco, determinação, e uma constância de estudos aí, que no meu caso levou mais de 1 ano e meio, por vocação, como eu queria muito essa carreira, que eu entendo que é uma das carreiras mais interessantes, desafiadoras e que contribuem que podem fazer diferença na sociedade com o seu trabalho, as suas ações no dia a dia, eu de fato mergulhei nesses estudos e aí tive, digamos assim, a sorte também aí de ser aprovado, bem cedo, com 23 anos de idade, nesse concurso logo que eu havia me formado. Mas lembrando com muita dedicação, mas é possível, desde que você queira, e esteja disposto a ingressar numa carreira em prol do interesse público, Eu acho que quem quer carreiras públicas, e especificamente delegado, você tem que estar muito bem alinhado com os seus valores, propósitos, que é você ter lealdade, cumprir a lei, dar o exemplo nesse cumprimento, que você vai aplicar ela depois, e especialmente um item que é muito importante para quem quer seguir carreiras de segurança pública em geral é o elemento coragem. Quando nós ingressamos na carreira de delegado, de outros cargos da Polícia Federal, como agente, escrivão, perito, enfim, você tem que fazer um juramento, e nesse juramento você pode chegar no limite de
ter, né, que, com sacrifício da sua própria vida, né, cumprir o seu dever de policial federal, né, em prol da sociedade, em prol do interesse público. Então, esse é o grande diferencial, né, dessa carreira. E minha trajetória iniciou lá em 2007, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, né, tive várias experiências que a gente pode falar hoje, né, e depois ela segue, né, até eu chegar aqui no Paraná. E aqui no Paraná já estou há alguns anos aí, né, atuando com mais, né, acabei me especializando na área de anticorrupção, né, atuei um período na Lava Jato ali, durante quase 5 anos, né, e hoje venho atuando na área de crimes ambientais, repressão de crimes contra o patrimônio histórico, né, enfim, todas as áreas da polícia são desafiadoras, é uma carreira incrível, né, que recomendo, né, para quem entenda que tem a vocação e interesse em seguir, né, nessa área pública. Nossa, bacana a sua trajetória, doutor Felipe, e isso é importante para que você que nos assiste, né, que tem interesse ou vocação para atuar nessa área de segurança pública, seja delegado da Polícia Federal ou da Polícia Estadual também, você saber e tirar suas dúvidas hoje aqui no nosso programa. Professor Felipe, eu vou chamar assim, que eu gosto muito do termo, né? Quando é professor eu gosto muito disso. Quais são as atribuições da Polícia Federal de acordo com a Constituição? Porque a gente sabe que a Constituição é a nossa carta maior, né? Mas nós temos também outras leis. E qual que é as atribuições da Polícia Federal, né? De acordo com a Constituição? Até para quem nos assiste saber essa hierarquia que existe no ordenamento jurídico, né, nas nossas leis. Perfeito. Bom, com base no artigo 144 da Constituição Federal, né, a Polícia Federal ela é um órgão do Poder Executivo Federal, vinculado ao Ministério da Justiça, né? Então nós estamos dentro aí do Poder Executivo Federal, né? E temos uma das atribuições mais importantes, né, para a garantia do Estado Democrático de Direito, né, que é a preservação da lei e da ordem, né, a incolumidade das pessoas do patrimônio, né, mediante a investigação, né, essa é a atividade fim principal da Polícia Federal, que é a atividade de polícia judiciária da União, né, é você investigar crimes, né, que envolvam, né, o interesse, né, ou bens e serviços da União, suas entidades autárquicas federais e empresas públicas federais. Também crimes que possam ter repercussão, né, em mais de um estado ou internacional. Né? Então, eu acho que, para a gente ter uma ideia bem clara, né, por exemplo, um crime que envolva, né, uma universidade federal, como é o caso da Universidade Federal do Paraná aqui, né, uma autarquia federal, né, o Instituto Federal do Paraná, por exemplo, é um outro exemplo, né, ou a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública federal, né, então, se atingir bens, né, interesses, né, que relacionados à União, né, ou esses entes, né, você tem a atuação aí da Polícia Federal para investigar, né, para coletar evidências, né, provas, né, de materialidade e autoria delitiva, né. Então Perfeito. a vítima, né, quando se fala nesses casos é a União, né, ou autarquias e empresas públicas federais. Perfeito. E existem outras leis também que definem algumas atribuições da Polícia Federal fora da Constituição, professor? Sim, perfeito. Você tem, né, uma atuação, então, da polícia, né, que se relaciona, por exemplo, ao combate a crimes de contrabando e descaminho, né, Terrorismo, né, no caso. terrorismo, né, você tem o tráfico internacional de drogas, De pessoas também. de pessoas também, né, você tem crimes tributários, previdenciários, né, esses crimes que envolvem o patrimônio da União, né, você tem meio Econômico ambiente, também tem. crimes financeiros, Financeiros, né? né, então, Até o caso da Lava Jato também, que foi um caso de corrupção, né, que envolveu desvio de dinheiro, essas coisas também, teve sobre isso, né? perfeitamente, Anderson. A Lei 7492, né, é a lei que estabelece os crimes de colarinho branco no Brasil. Né? Então, todos esses crimes são de atribuição investigativa da Polícia Federal. Né? Então, desde gestão fraudulenta, temerária, né, que envolve bancos ou qualquer outra instituição financeira, né, a evasão de divisas, né, que é um tema que ficou mais conhecido até no âmbito da Operação Lava Jato, né, você mandar dinheiro ilicitamente para fora do país, né, ou manter depósitos lá, enfim. Né, então, é uma atuação bem ampla, né, é uma atuação bastante
significativa, né, voltada aí, né, à segurança nacional. Eu acho que um ponto, né, extremamente necessário de se falar, né, para a população entender a diferença, né, a importância da Polícia Federal é justamente o foco, né, no combate a organizações criminosas. Né. É claro que há casos simples que a Polícia Federal atua também, como, por exemplo, moeda falsa, crimes de moeda falsa, né, que são de atribuição federal, mas, né, eu acredito que o que a gente precisa, né, por meio da Polícia Federal, justamente entender, né, a capacidade que ela tem de combate, né, a organizações criminosas. E aí você envolve, né, uma complexidade, né, de crimes, né, que não se limitam a um crime, mas são vários, né, e sempre conectados, né, por exemplo, corrupção com lavagem de dinheiro, né, sonegação fiscal com lavagem, crimes no sistema financeiro, né, seguidos de lavagem de dinheiro. Que às vezes envolve até tráfico de drogas, né, internacional, de armas também, né? Exatamente. Tráfico de drogas, tráfico de armas e lavagem de dinheiro. Então, qual organismo, né, qual força de segurança, né, está preparada, né, para fazer frente a esse combate? Né? Essa inteligência, né, digamos assim, porque cada polícia ela tem a sua inteligência de acordo com a sua atuação, né, seu local de atuação, né? Perfeito, perfeito. Uma outra pergunta, professor Felipe, é que o nosso espectador às vezes fica na dúvida, né? Porque nós temos a Polícia Federal e temos a Polícia Rodoviária Federal. O nosso espectador entender um pouquinho da diferença, como você já colocou as atribuições aí, a forma de atuação, para entender um pouquinho qual a diferença de um e do outro. Perfeito. A Polícia Rodoviária Federal, ela cabe constitucionalmente o patrulhamento ostensivo, né, das rodovias federais, né? Então, a diferença entre a Polícia Judiciária, né, que a gente pode falar como sendo a Polícia Federal, no caso da União, e as polícias civis, no caso dos estados, né, que fazem, né, esse papel, né, em contrapartida, as polícias ostensivas, né, elas vão fazer um trabalho, né, ostensivo, né, como a própria Constituição fala, né, e a PRF tem esse papel, né, assim como a Polícia Militar. Né, e a Polícia Militar tem essa conexão mais próximo ainda da comunidade, né? Quando se fala em polícia comunitária, né, eu acredito que o papel, princípio da militar seria também voltado, né, a esse trabalho, né? Então, para a gente diferenciar, né, seria dessa forma, né? Uma é ostensiva, né, e a Polícia Federal Civil, ela faz a parte de investigação mesmo. Ah, entendi. Né, de investigação, né, de situações aí que configurem crime. Né, mas, né, claro que há casos em que você, né, por meio de cooperação, né, inclusive acordos de cooperação, você pode ter, né, a Polícia Rodoviária, né, prestando apoio à Polícia Federal, né, e vice-versa, enfim. Eu acho que quando se fala em segurança pública, né, a gente não pode pensar nunca individualmente, né, a gente está conversando um pouco da Polícia Federal, mas é necessário ter bem claro que ninguém combate crime organizado, violência ou qualquer outro crime sem cooperação e parceria. Né? O inimigo, como eu costumo falar, é um só, né? E a gente tem que estar junto, né? Em coordenação, integrado, né? Todas essas forças aí, todas têm a sua importância, seu papel social, né? Em prol de um objetivo comum que é a defesa da sociedade, né? A defesa do Estado Democrático de Direito. Perfeito. Olha, esse primeiro bloco com o professor Felipe Hayashi está sendo muito interessante. Você que nos assiste. A gente vai para um rápido intervalo, fique com os nossos apoiadores, não saia daí, a gente volta já já. Seu Direito em Pauta. Patrocínio SAUC. Serviços e soluções de TI. Venha passar momentos agradáveis com a sua família e amigos e saborear o delicioso café colonial da Merano. Esperamos vocês! Avenida Manuel Ribas, 6.935, Santa Felicidade. Estamos de volta com o programa Seu Direito em Pauta. Temos o tema de hoje, Polícia Federal e o seu papel. Aqui conosco, o Dr. Felipe Hayashi,
que é delegado federal. No primeiro bloco, nós passamos para vocês aí muitas informações importantes sobre a sua trajetória até delegado federal, a Polícia Federal, né, o seu papel, a diferença da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. E eu queria saber, doutor Felipe, quais os crimes representam maior carga, né, de trabalho para a Polícia Federal atualmente? Bacana, Anderson, essa pergunta é bem interessante, né? Acredito que, né, haja hoje uma grande demanda, especialmente na área de combate à repressão a entorpecentes, né, ao tráfico de drogas, né, uma atuação firme, incisiva da Polícia Federal, né, mas sem reduzir, né, o combate em várias outras áreas que eu até havia comentado, né, como o contrabando de descaminho, é extremamente intenso na região de fronteiras, né, a corrupção, né, também é um combate que conta com equipes especializadas, né, policiais treinados e preparados ao longo de vários anos, como foi o meu caso, né, a repressão a crimes ambientais, né, eu acredito que haja uma intensidade, né, de combate em todas essas áreas, embora a gente veja, né, um pouco mais de evidência, né, na parte de narcotráfico, né. Agora a polícia ela tem investido em todas essas áreas, né, e eu acho que o grande diferencial, como eu falei, é você ter esses profissionais, né, vocacionados e treinados, né, para estarem, né, com equipamentos modernos, né, com técnicas adequadas, né, a fazer frente, né, a essa criminalidade que evolui diariamente, né. Hoje você tem aí, né, modus operandi que surgem todos os dias por meio dos criminosos e a polícia sempre tem que estar, né, correndo, né, para não ficar para trás, né, e poder combater e cumprir o seu papel, né, o seu dever constitucional, né, perante a sociedade, né. Isso que você passa para a gente, professor, é muito importante porque muitas das vezes quem nos assiste acha que o papel da Polícia Federal, seja ele a Polícia Federal ou Rodoviária Federal, é muito adstrita às coisas da União, mas que também são da União, mas que afetam diretamente a nossa vida como cidadão. Quando você coloca sobre a questão de tráfico de drogas, né, que é o que demanda mais aí, a gente percebe que isso afeta a sociedade, destrói lares, famílias, e juntamente com o tráfico de drogas, temos aí o tráfico de armas, né, de pessoas, e isso é um flagelo para a nossa sociedade. E é muito importante que a nossa polícia, que, diga-se de passagem, nós temos aqui uma saudação, um respeito muito grande pela nossa polícia, que ela vem trabalhando arduamente e com muita competência, apreendendo muita droga que entra no Brasil. A gente tem acompanhado os noticiários aí e a gente tem que realmente, são guerreiros, são homens ali que, como você mesmo colocou, doutor, dão as suas vidas, estão ali. Tivemos o caso lá no norte do estado, se eu não me engano no nordeste, que 2 policiais rodoviários foram mortos, né, numa ação ali. Então, assim, a gente vê que a polícia ela está atenta e se capacitando, né? E eu acredito que precisa também de ter mais homens aí atuando, porque é muito importante. Professor, outro ponto que é muito importante, a gente falando da Polícia Federal, a gente vê também que existe uma sinergia muito boa também com outros órgãos, né? Ministério Público, né? O próprio o Poder Judiciário, né? Fala um pouco para a gente aí como é que é essa atuação da Polícia Federal junto com esses outros órgãos aí. Não, perfeito. Bom, como eu falei, eu acho que a gente tem que sempre ter em mente, né, essa palavra cooperação, né? Cooperação em órgãos que atuam na investigação e na persecução criminal, né? Então, ninguém trará, né, resultados, né, efetivos de combate se não pensar em cooperação nacional e também internacional, né? Ou seja, entre polícias internacionais, né? A gente teve o caso aí da Operação Lava Jato, né? Por exemplo, né, que contou com cooperação jurídica internacional, né, em várias frentes aí, que recuperou bilhões de reais aos cofres públicos, né? Então, você tem esses instrumentos. Quando se fala, então, em instituições, né, que atuam, né, em prol do interesse público,
no mesmo bem comum, digamos assim, né, você tem que trabalhar de uma forma adequada, né, para que as coisas funcionem, né, sem vaidades, enfim, né, mas que o trabalho, né, ele traga máxima efetividade em termos de resultado. Então, eu acredito que haja um bom relacionamento, né, entre Ministério Público Federal e Polícia Federal, assim como o Ministério Público Estadual, né, hoje você tem aí já há alguns anos os GAECOS, né, quando eu ingressei na Polícia Federal, já havia essa atuação dos grupos de ação aí do Ministério Público especializados no combate ao crime organizado, né, e esse trabalho ele funcionava de uma forma muito boa, né, muito adequada, né, e por isso que os resultados em termos de repressão a tráfico de drogas, né, corrupção, eles eram muito, né, evidentes, assim, né, e isso, né, acho que traz uma segurança, né, e a população, né, tem isso como, deve ver isso, né, com bons olhos, né, pelos resultados que trazem, em termos de redução, né, de índices de criminalidade. Muito bem lembrado, professor Felipe, nós tivemos a Operação Lava Jato, porque foi muito emblemático no nosso país, né, porque foi uma atuação muito forte aí no combate, à repreensão à corrupção, lavagem de dinheiro, todas as questões. Fala para nós aí, quais as mudanças significativas, né, para o país após a Lava Jato, no seu entendimento aí, no combate à corrupção? Não, perfeito. Ótima pergunta. Na verdade, a Lava Jato é um divisor de águas, né? Você tem com ela a quebra do paradigma da impunidade de crimes de colarinho branco no país, né? Eu tive a oportunidade de ir para o Japão em 2019, né, a convite do governo japonês, né, dentro de um programa chamado Líderes Nikkeis da Próxima Geração. E lá eu estive com vários outros líderes Nikkeis da América Latina, né, de países do Chile, né, Argentina, né, Paraguai, enfim, né, vizinhos nossos aqui. Né, e aí eles mesmos me falaram, né, que não acreditavam, né, como que a Polícia Federal, as instituições, né, do nosso país, elas tinham funcionado, né, tão bem, né, a ponto de conseguir romper esse paradigma, né, e combater uma criminalidade que você não combate, né, de forma fácil, né, que é a corrupção sistêmica, né. Então, essa surpresa, né, e essa percepção deles realmente é um diferencial, né. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né, em termos de legado que a gente pode falar, mas a grande mudança, né, ela se deu, né, quando a gente passa a falar, então, de um paradigma que é o da prevenção, né, que é o da prevenção, né, quer dizer, é preciso evitar, né, que uma situação como essa ocorra novamente. Eu acho que a grande mudança e transformação que ela traz, né, é essa operação que impactou o mercado privado, né, e até você comentou que atua também na área de auditoria, né, mas é que as empresas elas passam a ver, né, a necessidade de prevenir a corrupção de uma forma mais clara, né, cumprindo leis nacionais que já existem, como a Lei Anticorrupção, que é a 12.846, que o mercado financeiro já aplicava, enfim, mas é essa noção de que prevenir, né, é melhor do que remediar, né. Acredito que ninguém queira, né, um escândalo como esse novamente. É o que nós esperamos e bem lembrado, professor, essa questão da ética, né, nas relações, sejam elas privadas ou público-privadas, ela é importante porque as nossas ações, elas refletem no entorno, né? Tudo aquilo que a gente faz reflete no entorno. E a gente percebe também, professor, que diante de... Porque não é fácil ser delegado, seja estadual ou federal, né? Diante de tantas complexidades aí que você colocou, como que as pressões, né? Que um delegado ele recebe, porque a gente, assim, a gente entrevistou aqui o Deltan Dallagnol, né, e outros profissionais também da segurança, e a gente percebe que é uma pressão muito grande, né, porque você tem a sua vida privada, tem a sua vida profissional, e como que é isso aí, né, diante, porque deve receber abuso de autoridade, não sei o quê, como é que é isso? Fala pra gente aí, porque não deve ser fácil, né? Não, perfeito. A ideia do delegado de polícia, né, primeiro, acho que é interessante
também para o público entender, né, essa visão equivocada de que o delegado de polícia comete abuso de autoridade, né, isso tem que ser desmistificado, né? Na verdade, o delegado de polícia é o primeiro garantidor de direitos, né? Quando um preso é apresentado a um delegado de polícia, né, é ele que vai verificar se ali não houve algum abuso, né, se ele vai converter aquela situação numa prisão em flagrante ou não, né, ele vai ler os direitos constitucionais daquele preso, enfim, então o delegado é um garantidor, né. Ocorre que o cargo de delegado, né, para quem atua no dia a dia, né, você vive numa zona cinzenta, né, em que deixar de fazer algo configura prevaricação, né, ao mesmo tempo que fazer algo em excesso, né, violando aí os princípios, né, e as leis, você também pode cometer um abuso de autoridade, né. Né, você enquanto profissional, seja da área pública, da área privada, enfim, né, mas nós, né, temos o dever aí de agir, a gente tem que tomar um cuidado, né, sempre ainda maior, né, para resguardar, né, você, né, enquanto profissional e atuar, né, estritamente, né, dentro da legalidade, né, como é praxe da Polícia Federal e de todos os profissionais, né, que ali atuam, né, já treinados na academia de polícia, nesse sentido, né, para você fazer de forma correta, né, até para não gerar depois lá um problema, né, de um processo judicial, né, da defesa legal uma nulidade, né, e você às vezes conduziu, né, falando aí de trabalhos que são operações, né, você conduziu uma operação 1, 2, 3 anos, daqui a pouco é anulado, né, sob a alegação de que houve algum ato ali que foi realizado, né, em desacordo com a lei, né, e um tribunal pode entender nesse sentido, né, que houve algum abuso, né. Então você tem que ter esse cuidado, né. Hoje não se discute mais, por exemplo, se a polícia deva ou não utilizar técnicas especiais de investigação, né, que são o quê? Interceptação telefônica, colaboração premiada, ação controlada, né, quebra de sigilo fiscal, bancário, enfim, você vai usar essas medidas, né. Agora você tem que fazer isso com todo o cuidado, né, porque você está relativizando garantias fundamentais do cidadão, como a privacidade, a intimidade, né, a vida privada dele, né, porque são medidas invasivas, né. Tomar todo cuidado, né, para que isso ocorra, né, em prol do interesse público, né, porque o interesse público é investigar e desvelar e trazer a verdade, né, dos crimes que ocorreram, né, mas de uma forma adequada, né, para você ter aí, não ter essas nulidades, né, essas situações lá na frente que podem acarretar toda a perda de um trabalho, aí, envolveu equipes, recursos, né, e que não trará a efetividade, né, que se espera de uma boa investigação. Perfeito. E para a gente poder finalizar esse bloco, só mais uma pergunta. Diga para nós aí, na atuação do delegado, né? Ele pode dar voz de prisão, mandar prender alguém sem ordem judicial, prévia, assim, doutor Felipe? Então, você tem vários tipos de prisão, né? Você tem e até a gente faz uma brincadeira, né? Você vai cumprir um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão, né? Expedido por um juiz, no caso, né? E como a informação hoje ela é muito disseminada, enfim, né? Chegou na casa do sujeito lá, né? E vamos pensar, né, que é um criminoso habitual aí que já foi preso outras vezes, já está escolado, né? Até em artigos, né, do Código Penal, enfim, ou nas leis. E aí ele perguntou, ó, doutor delegado, né, é prisão temporária ou é prisão preventiva, né? E, e aí, sabendo, por exemplo, que seria uma prisão temporária, ele fica mais tranquilo, porque a prisão temporária tem um prazo, né, específico de duração, e a prisão preventiva não, né? Mas é só um parênteses, respondendo a sua pergunta, né? Nós cumprimos ordens judiciais e você, em situações de flagrante delito, né, qualquer pessoa do povo, pela Constituição, pode prender quem quer esteja em flagrante delito, né, mas nós temos o dever de fazer isso, então, né, no dia a dia do delegado você tem aí, né, por exemplo, uma atuação da Polícia Militar, que atua quando o crime está ocorrendo ou acabou de acontecer, né, e pode haver essa condução. Até um desacato também, né? Né, Quanto a qualquer funcionário público e, no caso, vocês são funcionários públicos, isso também é passível de prisão, né? Ou seja, a detenção ali, né? Perfeito. Então pode ter uma prisão em flagrante, né,
Alguém foi conduzido, aí você toma a decisão de prender em flagrante, né, e lavra todo o procedimento legal, né, na delegacia, né, e aí nesses casos, né, também o delegado, ele, em penas, né, em crimes cuja pena seja até 4 anos, né, você tem também a possibilidade de arbitrar fiança, né, então cabe ao delegado avaliar toda essa situação, né, ali, naquele momento, no calor, né, dos acontecimentos, né, para tomada dessas decisões, né, de prisão, né, em flagrante ali, delito, no caso. Perfeito. Olha, pessoal, primeiro e segundo bloco, olha, muito bom aqui. A gente vai para mais um rápido intervalo. Não sai daí, toma uma aguinha, volta já já e fique com os nossos apoiadores. Seu Direito em Pauta. Patrocínio SAUC. Serviços e soluções de TI. Venha passar momentos agradáveis com a sua família e amigos e saborear o delicioso café colonial da Merano. Esperamos vocês. Avenida Manuel Ribas, 6.935, Santa Felicidade. Estamos de volta com o programa Seu Direito em Pauta. O tema de hoje é a Polícia Federal e seu papel. E estamos aqui com o delegado federal, professor Felipe Hayashi. Professor, o primeiro e o segundo bloco foi muito importante, muito interessante. Assim, a gente teve muita informação sobre o papel da Polícia Federal e principalmente do delegado federal, né? Fala pra gente aí sobre a força-tarefa, né, da infância segura que o senhor vem desenvolvendo aqui no estado do Paraná. Então, esse trabalho foi realizado, né, quando eu estava cedido para o estado, né, foi um trabalho espetacular, assim, inclusive transformou minha vida, né, enquanto pessoa mesmo, né, que foi justamente, né, uma ação integrada aí, né, que nunca havia acontecido no estado, aqui voltada à proteção integral das crianças e dos adolescentes, né, foram ações voltadas à prevenção, né, e ao combate a crimes e violências contra crianças e adolescentes, né. Existem vários tipos de violência que podem ocorrer contra uma criança, né, que está ali na fase mais importante da sua vida, que é o desenvolvimento, né, inicial ali dos primeiros anos e depois, enfim, né, que é a violência física, a violência psicológica, né, a violência sexual, né, e também a violência institucional, que as pessoas não devem ter ouvido falar, né, a maioria delas, né, que é quando o próprio Estado ele vitimiza, né, ou ele revitimiza uma criança, né, que já foi abusada, por exemplo, sexualmente, e o Estado não sabe como lidar, né, de forma humana com aquela pessoa, né, que está em pleno ali, em época, em idade de desenvolvimento. Isso acaba gerando mais traumas ainda, né. Resumindo, né, esse trabalho ele foi a primeira política pública integrada, né, com ações concretas, específicas, né, e cabe citar que, né, que esse trabalho foi idealizado pelo então secretário de Justiça Ney Leprevot, né, na época eu coordenava esse trabalho, né, fui designado para montar isso, colocar em prática, né, claro, junto com inúmeras outras pessoas, né, dentro das Secretarias de Justiça, Família e Trabalho, né, mas como coordenador eu tinha uma responsabilidade, né, e ali nós foram quase 17 ações integradas, né, voltadas a colocar em prática, né, o que a Lei Federal 13431, que é a lei que institui o sistema de garantias de direitos, né, à criança e ao adolescente, vítimas, né, ou testemunhas de violência, né, já previa lá em 2017, né, que é você precisa integrar, né, quem atua nessa frente de trabalho, né, os atores, né, que cabem nesse papel, né, constitucional e previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, nessa legislação, né, de cumprir, né. Então você tinha lá uma atuação da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, de todos os órgãos do sistema de justiça, né, que envolve o Poder Judiciário, o Ministério Público, Secretaria de Segurança Pública, né, a Polícia Civil, Militar, Polícia Científica, papel importantíssimo, hein?
né? E aí eu até tive a oportunidade de estar em Brasília lá e conversar com outros estados, assim, outras autoridades de outros estados, né? Conversei com uma desembargadora de Santa Catarina, ela falou, ó, doutor Racha, a gente estava tentando implementar aqui, né, em Santa Catarina um trabalho parecido, mas não conseguimos, né, a assinatura de todos. E o Paraná fez um pacto, né, chamado Pacto Infância Segura, né? Então foi algo inédito, assim, e que por si já traz um simbolismo, né? Mas além de simbolismo, a gente, né, conseguiu colocar em prática esse trabalho, né? Se a gente tiver tempo, posso falar um pouco de algumas ações, né? É importante, Né, pode falar de assim. algumas ações, né? É importante dar alguns exemplos também para a gente entender a gravidade do problema, né? Vamos falar um pouco puxando na questão de polícia científica ali, né? Não sei se você ficou sabendo, mas teve um caso recente, né, que a polícia científica fez um laudo há poucos meses, né? Concluiu um laudo, né? Salvo engano, até com a participação da Polícia Federal, em que se detectou que o corpo, que uma calçada de uma criança, né, que havia sido desaparecida em Guaratuba há mais de 30 anos, verificou-se que essa criança era um menino, né, e que na época achavam que aquela ossada era de uma menina desaparecida, mas era de um menino e isso veio a ser esclarecido somente agora, 30 anos depois, após o cruzamento de material daquela ossada, né, que havia sido guardada na polícia científica, com material genético de várias mães, né, de crianças desaparecidas, né. Por que eu estou falando disso, né? Que esse é um problema, né? Você imagina como que uma mãe e um pai, né, se sentem, né, sem saber o que aconteceu com seu filho, né? Onde que ele está, se ele está vivo ou não, enfim, né? Então, estou pensando só um ponto aqui desse importante trabalho, né? Porque uma das ações é justamente o fortalecimento da polícia científica, né? Então, esse caso é um caso emblemático aqui no estado, né? E mostra como que você tem que aparelhar, fortalecer e investir em segurança pública, né? Ter um corpo pericial, né? Tem outros crimes, por exemplo, que envolvem pedofilia na internet, né? Isso é uma coisa gravíssima, né? É um problema também de saúde mental, hein? Né? De saúde pública, assim como as drogas, né? Que a gente vê falado. E você tem que ter, né, investimento, né? Nessa área, né? Não adianta você, né? Você tem que provocar a polícia e dar para ela meios, né, para que ela possa, né, Instrumentalizar, né? Dar recursos, né? exatamente instrumentalizar, né, aparelhar, né, para que ela possa fazer aquela perícia, atender com urgência, né, em loco, enfim, analisar, né, por exemplo, se esses casos de pedofilia, analisar esses materiais, identificar os responsáveis, prender, né, essas pessoas, né, e condená-las, né, com rigor da lei. A gente percebe também, professor Hayashi, que sempre se noticia aí as operações da Polícia Federal no combate à pedofilia, né? Isso não só aqui no Paraná, mas em todo o Brasil. A gente percebe que a Polícia Federal tem atuado muito fortemente nesse sentido, né? Sim, há uma unidade especializada aqui no Paraná, né, que é a DELINST, que trabalha nessa área especificamente, né, com delegados muito capacitados ali, e realmente, né, ao longo de anos, a polícia se especializou nesse combate, né, porque você imagina, né, quantas conexões uma criança hoje, né, que acessa um celular, né, ou um adolescente, ele pode ter na rede mundial de computadores, né? São bilhões de conexões, então você sabe com quem que teu filho está falando hoje, pelo celular, num chat, ou num site, enfim, né? Então, às vezes tua criança está em risco, né? O conteúdo que ela está acessando, né? Às vezes é um conteúdo inadequado, né? Às vezes aquilo pode passar uma mensagem, né, inadequada. Então a gente tem que ter esse cuidado e Sim. evitar que seu filho, né, os nossos filhos e as crianças, enfim, sejam vítimas, né, de pessoas, né, que queiram cometer violências na rede. Você colocou uma coisa muito importante, professor. A gente costuma dizer para os nossos espectadores aí que você deixar o seu filho no celular, no computador, sem ter aí um filtro parental, né, que você possa filtrar aí, saber. É como se você colocasse seu filho no calçadão da 15 sozinho aí e ele poder conversar com qualquer pessoa na rua. Você não sabe com quem.
trazendo assim para o real, né? Porque às vezes fica muito fictício para os pais. Ah, não, apenas um celular, um tablet, está no computador. Mas é como se fosse. E você não sabe com quem seu filho está conversando. Eu estou abordando assim esse tema porque é muito caro para mim, eu tenho filhas, né? E a gente percebe hoje como que um simples joguinho começam a surgir mensagens insinuando situações que não são apropriadas para a idade dos filhos. A gente sabe que o mundo ele está aí para poder tirar o seu filho da sua casa, né? Então é muito importante você pai, você que nos assiste aí, ter esse cuidado. Professor, fala também aí pra gente, eu sei que esse tema a gente poderia explorar muito mais e fica o convite aqui numa próxima oportunidade poder vir falar sobre essa sua atuação aí. Esse ponto também, se eu puder fazer um adendo. Ah, sim, pode. É importante no aspecto de abuso sexual, né? Acho que contra crianças e adolescentes, né? A gente tem em mente, né, de que o abuso sexual, né? Há estudos, né, e levantamento de dados, enfim, que indicam que 70% do abuso da violência sexual ocorre, né, por pessoas próximas, ou seja, em ambiente familiar, né, doméstico, né, ou dentro da comunidade aí que aquela criança vive, né. Esse é um dado alarmante, né, que a gente precisa trazer isso à tona, né, porque quando se fala em proteção da criança e do adolescente, né, é dever de todos, todo cidadão agir, né, nessa proteção, não é só um dever do Estado, da polícia, enfim, né, a polícia precisa receber as informações para tomada de providências, né, e esse trabalho foi desenvolvido, ele visava justamente fazer essa integração entre órgãos, né. Teve um outro caso aqui no Paraná que foi também chocante, que ocorreu em 2019, que um pai, né, ele matou sua própria filha ali com 3 anos de idade, né, mediante pauladas de ferro, né, e a informação que se tinha é de que essa criança ela já havia, né, sofrido algum tipo de violência, de trauma, né, o que ensejou boletins de ocorrência, né, até atendimento pelo conselho tutelar, enfim, né, ou seja, era uma vítima reiterada de violência, né, e daí que eu trouxe a importância desse trabalho integrado, né, mas que o sistema ele não conseguiu ali, de certa forma, detectar, né, e prevenir, né, que um evento pior acontecesse, que foi esse caso. Essa criança veio a falecer, foi levada ao Hospital Pequeno Príncipe e veio a falecer, né, chegou em coma já, veio a falecer por conta desses traumas, né, que ela sofreu pelo próprio pai, né. Então, quando o assunto é proteção à criança, a gente tem que ter um cuidado extremo, né, tem que denunciar, né, existem canais aí de denúncia, 190 da Polícia Militar, caso esteja ocorrendo alguma situação de violência, e o Disque 181 para você formalizar denúncias, né, então às vezes você tem lá suspeita de que uma criança pode estar sendo vítima de violência, você pode ligar no Disque 181, fazer a denúncia anonimamente, né, que isso vai ser apurado, né, pela Polícia Civil, né, tem a atuação do Conselho Tutelar aí, né, existe uma rede de proteção, né, voltada à infância e eles precisam ser acionados e tomar esse conhecimento, né, para que de fato a criança seja protegida, né, e não ocorra uma situação que você não vai depois conseguir reparar nunca mais, né, que é a perda de uma vida ou de traumas psicológicos para sempre, né. Muito importante isso que o Dr. Felipe traz para nós. E, doutor, tem mais perguntas aqui, mas infelizmente nosso tempo está chegando ao fim aí. E a gente agradece imensamente a sua participação conosco aqui no Seu Direito em Pauta. E eu gostaria das suas considerações finais para a gente poder encerrar esse programa de hoje. Não, foi uma honra, Anderson, né, pessoal que nos assiste aí. Acredito que o objetivo do programa, né, seja extremamente importante para a população, né, você conhecer os direitos, né, eu acho que como mensagem final, né, eu gostaria de passar a importância, né, da população confiar nos órgãos de segurança pública, né, nós trabalhamos muito, né, exaustivamente, né, às vezes até, né, deixando nossas famílias aí para estar, né, atendendo ao interesse público, né, nosso dever, né,
E a gente precisa receber informações, como eu falei, né? Eu acho que a gente falou tanto de crimes que envolvem corrupção sistêmica, né, tráfico de drogas, né, contrabando, né, no caso da Polícia Federal, moeda falsa. Falamos agora aí de crimes contra crianças, né, abuso sexual, exploração sexual, né, tem N situações, né, violências em geral. Eu acho que a população pode sempre ajudar, né, informando, né, o pior silêncio, né, é aquele silêncio dos bons, né. Então, você tem que, se você puder contribuir de alguma forma, informe, né, denuncie, né, eu acho que vamos deixar essa mensagem aí, porque para nós a informação, ela vai ser trabalhada, a gente vai conseguir investigar, né, e combater aí, e reprimir, né, crimes que estejam ocorrendo. Perfeito. Doutor Felipe, nós agradecemos imensamente a sua participação e, infelizmente, chegamos a mais um final do programa. Muito obrigado a você que esteve conosco até aqui, tá? Não deixe de assistir este e outros vídeos que estão disponíveis nas nossas plataformas digitais, no YouTube, Instagram, Facebook e Spotify. E não deixe de se inscrever nos nossos canais, curtir, comentar e compartilhar com seus amigos, porque aqui, cidadão bem informado, seus direitos preservados. Nos vemos até o próximo programa, se Deus quiser. Um abraço!